A indústria de proteína animal conta com inúmeras empresas de pequeno, médio e grande porte. Assim como nos outros setores, você e seus colegas devem seguir as orientações de segurança durante a realização das atividades. Quem define as medidas de segurança e saúde, pensando na proteção do trabalhador, são os órgãos regulamentadores. E a equipe de SST está aí para ajudar a implantá-las. Hoje é dia de conhecer algumas delas. Vem comigo! Você vai ver neste episódio procedimentos gerais no setor de pescados, segurança na recepção de pescados por barco e por caminhão, orientações para a retirada de escamas e os cuidados que você precisa ter na evisceração de pescados. A função que você e seus colegas exercem no processamento de pescados é extremamente importante. Para desempenhá-la com segurança, é essencial seguir as recomendações da empresa onde você trabalha. Ela é quem vai providenciar todos os equipamentos de proteção, seja coletivo, os EPCs, ou individual, os EPIs. E você, por sua vez, deve utilizá-los corretamente. Os EPIs são indicados após a análise de risco e podem incluir luvas, calçados de segurança, aventais, vestimentas impermeáveis, protetor auricular, entre outros. Também é muito importante estar atento à alternância postural, isto é, variando sempre que possível o trabalho em pé e sentado em assentos ergonômicos. É bom lembrar, em todas as tarefas, mantenha a postura correta e a coluna ereta, combinado? Ajuste o mobiliário como as bancadas e mesas para você trabalhar de maneira confortável. Um ponto importante é evitar movimentos de torção do corpo e ainda seguir o sistema de rodízio definido pela sua empresa. Por fim, siga à risca as pausas indicadas que podem ser térmicas ou ergonômicas. Essas orientações existem com um único objetivo: cuidar de sua saúde. Os pescados chegam às indústrias de duas maneiras: diretamente de barcos ou em caminhões refrigerados. Em ambos os casos, você deve seguir os procedimentos. Vamos conhecê-los? Os pescados que chegam por barco são classificados de acordo com a espécie e tamanho. Eles costumam ser transportados em esteiras. Esse equipamento deve ser desligado quando não estiver em uso. Para a sua segurança, esteja sempre atento às sinalizações de circulação e movimentação, principalmente quando for trabalhar nas plataformas, mas também quando estiver perto do mar, para não cair. Você vai ver agora os cuidados para a recepção de pescados que chegam em caminhões. Os pescados chegam às plantas em caixas, que são retirados do caminhão para uma plataforma. Os trabalhadores que atuam nela devem estar sempre atentos aos cuidados com o empilhamento e também às sinalizações de segurança, movimentando-se apenas nas áreas indicadas. A plataforma de descarga é móvel, então mantenha-se a uma distância segura enquanto acontece o encaixe do caminhão refrigerado. Também é preciso ter cautela ao movimentar caixas com matéria-prima, mantendo uma postura adequada, sempre com a coluna ereta e a carga próxima do corpo, evitando movimentos com torções do tronco. E eu falei agora há pouco, mas não custa repetir. Faça uma pausa sempre que indicado pela empresa. Em caso de dúvida, procure o seu supervisor. Em alguns momentos, o pescado é colocado na câmara de resfriamento. A intenção aqui é manter o produto refrigerado. Dependendo da análise de risco, a equipe de SST da empresa pode orientar o uso de calçados antiderrapante e também de vestimentas térmicas. Dependendo da matéria-prima que chega na indústria, é necessário remover as escamas. Existem diversos equipamentos que auxiliam o trabalhador nesta etapa, mas ele também participa do processo inserindo e removendo o pescado. Siga os procedimentos indicados pela equipe de segurança e tenha cuidado com a sua postura. Se for preciso se abaixar, faça isso com a coluna reta, sem se curvar. Além disso, não se aproxime da máquina além do permitido pelos EPCs. E por falar nisso, alguns deles são a proteção das partes móveis, o enclausuramento da máquina e a própria sinalização. Escamas retiradas, o próximo passo é a evisceração, que consiste na retirada de vísceras e de outras partes, como a cabeça e cauda do pescado. Nessa etapa, o pescado é limpo e são feitos cortes que variam de acordo com o produto a ser processado.
A luva resistente ao corte é sempre um EPI obrigatório na mão que manipula o pescado. Mas se for recomendado pela equipe de SST, também deve ser utilizado na mão que segura a faca. A evisceração de pescados é feita em uma bancada sob água corrente. Por isso, é importante utilizar roupas impermeáveis. Nessa atividade, é preciso falar sobre algumas precauções ergonômicas, que já falamos nesse programa e que vale a pena reforçar. Luciano, quais são os cuidados ergonômicos na evisceração que o trabalhador deve tomar? Nesse caso da evisceração, os postos de trabalho eles devem ser projetados para que haja uma alternância de posição. Os assentos ergonômicos vão ser utilizados para que haja uma alternância entre a posição em pé e a posição sentada. Mas independente da posição que o funcionário estiver, ele terá que ter uma postura correta. Ou seja, ele terá que estar com a coluna ereta, os braços e cotovelos deverão estar perto do corpo, o peso deverá estar bem distribuído entre as duas pernas e os ombros deverão estar relaxados. Muito obrigado, Luciano. Agora você vai ver algumas recomendações para o uso de facas, ferramentas imprescindíveis na evisceração de pescados. Você deve utilizar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, indicados pela equipe de SST da sua empresa antes de realizar trabalhos com facas ou máquinas de corte. Nesse caso, o equipamento obrigatório inclui luva anticorte, além de manga, calçado de segurança para proteção contra agentes cortantes. As facas jamais devem ser usadas para pegar produtos nas esteiras. Isso deve ser feito com as mãos. Também não se deve encobrir a faca com produtos, pois pode ser que alguém não a veja. Toda faca deve ser segurada com firmeza pelo cabo e mantida no suporte quando não estiver em uso. O transporte de facas deve ser feito em bandejas, mas quando for extremamente necessário transitar com a faca pelo local de trabalho, ela deve ser mantida junto ao corpo, para garantir a segurança dos demais trabalhadores. Lembre-se, uma boa apiação é fundamental para o trabalhador, que assim precisará fazer menos esforço. A apiação deve ser feita com o uso de luva anticorte. Você acaba de ver orientações gerais no setor de pescados, procedimentos para recepção de pescados por barco e por caminhão, cuidados para retirada de escamas e procedimentos de evisceração. Vale a pena lembrar que seguir as medidas de proteção é responsabilidade sua. Assim você contribui para a sua segurança e a de seus colegas. Te vejo no próximo episódio. Tchau!